Olá pessoal, historiador de Zé Único de volta. Bom, episódio passado, vocês lembram que eu tinha feito um pé, né? Então eu terminei ele. Aproveitei, fiz um pouco de pintura, fiz algumas coisinhas a mais nele, porque no vídeo ia ficar muito demorado. E eu fiz essa partezinha aqui, que é essa parte aqui do manual, esse aqui, tá? Por ser um pedaço muito cheio de frufruzinho, um monte de coisa de X no saco, então eu aproveitei já pra fazer, tá? Adiantei. Bom, deixa eu já colocar aqui a peça. Vocês podem ver, esse aqui ficou o pé. Ó. Aí eu aproveitei, dei uma pintadinha nele pra ficar mais da hora. É um pé bem robusto. Aproveitei para dar uma pintada também, para deixar um efeito mais legal, né? Deixei preto aqui, metálico nos pistões, que é uma coisa que eu gosto de fazer nos meus kits, que fica um sinônimo de sujeira bem legal. Então, terminando essa parte aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Agora, encaixei isso aqui, agora eu tenho que pegar a peça E2. Por ele estar diferente daqui do manual, né? Aqui, engraçado, é a mesma coisa. Ah, sei lá. Tira essa daqui. E eu preciso tirar a A11. A11. Estranho. Bom, deixa eu terminar de tirar as duas peças aqui. Pessoal, desculpa estar um pouco mais barulhento aqui normal, mas é que por causa do calor que tá aqui, eu tô fazendo um pouco mais com a janela aberta, porque tá dando não. O calor aqui tá do mal. Então, como vocês já sabem, tira as peças. Pessoal, quando eu comecei no vídeo da semana passada, eu tava explicando por que o Galgug tem pernas tão grandes e tão pesadas. Bom, primeiro, pra quem não sabe, deixa eu virar aqui um pouquinho pra cá, né? Senão ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. O Galgug, ele foi uma unidade que tem um centro de gravidade baixo. Pra quem não sabe, o que é o centro de gravidade? Bom, pra nós humanos, qualquer pessoa normal, nosso centro de gravidade está mais ou menos aqui próximo do nosso umbigo, né? Para quem quiser ver, o umbigo ali é onde mais ou menos está o seu centro de gravidade. Claro que isso é quando você está em pé parado, sem fazer nada. Ali está o seu centro de gravidade. Movimentando, fazendo essas coisas, o seu centro de gravidade acaba mudando conforme o seu corpo vai fazendo isso. Uma das maiores tecnologias que foram criadas para os MS na época foi uma coisa chamada AutoSense, né? Que é basicamente uma versão super melhorada do sistema de aviões de caça ou aviões comerciais hoje em dia, que é o chamado fly-by-wire. O que é isso? Voar por fio. São sistemas computadorizados que eles fazem certas correções automáticas na aeronave enquanto ela estiver voando. Isso sem o controle do piloto. Mas essas modificações, essas movimentos que acaba acontecendo não é por causa do piloto, e sim para corrigir o avião para ele se manter mais estável possível, tá? Então não é que então quer dizer que o avião voa sozinho? Não, não é o piloto automático. O piloto automático ele funciona mais como um movimento para manter o avião voando em linha reta. Ele não vai fazer aumento, diminuição de altura, nem nada. Ele só vai ficar voando reto na mesma velocidade. Tá? Então, o que acontece? Esse tipo de voo, o AutoSense dos MS é o quê? É como se eles tivessem um giroscópio gigante. Esse giroscópio vai fazer o controle, né, para verificar onde é que ele está em relação ao chão. Mas no espaço não tem isso. Eu falei, não tem, mas o
o MS vai ter um giroscópio do mesmo jeito, tá? Ai, deu uma machucada agora aqui. Desgrila. Bom, fazer o quê? Daqui a pouco eu arrumo. Bom, então, o que esse AutoSense faz? Bom, ele mantém o MS em pé ou o mais estável possível, tá? Ah, mas como assim mantém o MS estável? Sim, ele que mantém o equilíbrio. É como se fosse o nosso corpo, tá? O nosso corpo vai fazendo toda essa parte. Quem faz essa parte? Quem faz eu mantenho o equilíbrio do nosso corpo? Bom, é o labirinto, que é um tipo uma concha de caracol que fica em cada ouvido dentro do seu ouvido. Ele vai ser a parte de controle do seu corpo, ele vai fazer a parte de equilíbrio sua. Por isso que quando as pessoas começa a ter muita tontura, ficar passando mal, eles chamam de labirintite. Por quê? Porque é o labirinto que está inflamado ou tá com algum problema, você não consegue manter direito o seu equilíbrio. Nos Gundams, Mobile Suits e tudo isso aqui, o que acontece? Essa construção disso aqui vai ser feita por giroscópios, sistemas computadorizados. Então, por isso que cada MS tem o seu sistema único. O Gyalgug, ele foi criado para ser uma unidade qual esse sistema seja o mais preciso possível. Tanto que ele foi um dos últimos, ele foi ele foi o fim da linha da série da primeira geração, praticamente o último MS a ser produzido, tá? Houve mais algumas outras coisas, alguns MS raros, como o Domel, mas assim, né? De produção em massa mesmo, que foi muito utilizado pelos Zeônicos, foi o Gyalgug, tá? Bom, ele era um MS extremamente modificável, como eu já falei isso várias vezes, né? Mas por que assim é modificar? Em comparação, a gente for comparar com os MS da Federação, por que os Gyalgug são tão modificáveis? Porque o criador da série Gundam, né, que é o Yoshio Tamino, ou Tamino Sensei, né, como chamam ele lá no Japão, ele criou o anime baseado na Segunda Guerra Mundial. Então, quando ele se baseou na Segunda Guerra Mundial, ele resolveu fazer o quê? Vou pegar... E ele se baseou nos Zeônicos com o exército alemão na Segunda Guerra Mundial. E então, qual que era a ideia principal de construção do exército alemão? Qualidade sobre quantidade. Enquanto o exército da Federação tentava sempre fazer MS o máximo que eles conseguiam sem se preocupar muito com qualidade ou capacidade mesmo, os Zeônicos não, eles focavam mais na parte de poder de fogo, melhoria, ser adaptável. A qualidade dos MS da Zeônicos eram sempre melhores. Só que eles acabavam perdendo por causa da grande quantidade de MS da Federação. A Federação mandava centenas de MS contra um batalhão de 10, por exemplo. Na Batalha de Odessa, que foi a maior derrota da Zeônica, que aí começou a virada da Guerra de um Ano, o exército Zeônico, eles estavam mais ou menos, eu acho que era 5-1 a quantidade de unidades para combater. Ou seja, o exército Zeônico estava uma desvantagem numérica muito grande. Mesmo sendo uma batalha de defesa, né, que defender normalmente é muito mais fácil do que atacar, o exército Zeônico não tinha a capacidade de manter a quantidade. Ele basicamente, o exército da Federação fazia onda de carne, né?
mandar uma porrada de gente pra simplesmente ir mandando lá e manda gente aí, manda gente, manda gente, manda gente, manda gente. E acabou, né? Tanto que os Aces Eônicos, quando a gente vai olhar a quantidade de MS, naves, tudo isso aí abatido, era assim, é gigantesco. Tanto que, por exemplo, alguns Aces da Federação só conseguiram abater 3, 4 naves. 4, por exemplo, naves de combate, como a Musai. O Ace mais fraquinho da Zeônico destruiu 8 naves de combate. Tirando a quantidade de MS, né? Os MS por exemplo, o maior Ace deles eu acho que foi 80 MS abatidos. Compensação, o maior Ace da Zeônico destruiu, abateu, né? 330 MS da Federação. Então, assim, o que eles faziam? Eles faziam um monte de Jin mesmo, que era pra fazer um MS mais fraquinho mesmo. Então, bucha de canhão mesmo, manda bucha e já era. Né? Depois que mandar a bucha, a gente vê o que a gente faz. Então, os Eônicos não, eles criavam unidades realmente muito versáteis, que tinham uma boa capacidade de sobrevivência para o piloto. Tinha uma blindagem muito maior que a da Federação. Tudo bem que a Federação ela conseguiu uma coisa que os Eônicos não conseguiam, né? Que é unidades com duas vantagens que eles tinham. Primeiro foram as unidades de Luna Titanium, que era uma liga metálica, né, fictícia, mas ela realmente era muito durável, praticamente transformando quase todos os Akos foram se tornando basicamente, as metralhadoras dos Akos se tornaram basicamente inúteis, porque o dano que eles causavam era muito pequeno nessas armaduras de Luna Titanium. Só que o Luna Titanium era um material muito caro e muito difícil de ser produzido, por isso que existem pouquíssimas unidades. E também que o exército Zeônico gastou muito tempo tentando destruir o White Base do que realmente tentar tentar destruir o resto. Né? Então eles perderam muito tempo com o Amuro e a White Base, que era um grupo muito pequeno, o qual eles podiam ter gasto menos unidades melhores, né? Eles mandaram muita unidade de elite, como por exemplo o nosso querido Ramba Hall, que é um dos meus personagens preferidos da série Gundam original. O Ramba Hall, pra mim, é o cara mais interessante, porque ele era muito bom do que ele fazia. Ele foi um dos primeiros pilotos de Mobile Suit que existe, tá? Foi ele junto com o 12, tá? Ele, o 12 e o Char foram os primeiros pilotos mesmo de teste dessas unidades, tá? Ah, Sorador, de onde que você arrumou isso? Sim, Gundam Origin. Se você quiser assistir, tem um anime da primeira parte, tá? Ele não tá completo, mas eu acho que assim, ele faz uma complementação, mostra como é que o Casval se tornou o Char, né? Porque ele roubou a identidade de um outro cara chamado Char Aznable, que era da mesma colônia que ele. Então ele roubou... Caramba. Pessoal, peraí. Agora encaixou. Ué, encaixa de um lado, não encaixa do outro? Então ele foi roubando... Ele roubou Ele roubou a identidade dele, se fingindo ser o Char, para ir pro exército, né? Então, quando ele faz isso, ele começa a aprender e ele acaba se tornando uma pessoa muito... né? Ele começou já essa mania dele de fingir que ele não é aquela pessoa que ele é.
Tanto que ele só vai realmente admitir que ele era o Casval Daikun só lá na guerra. Na guerra de Axis. Antes disso ele não queria revelar de jeito nenhum. Claro que as pessoas descobriram, chamavam ele de Casval, né? A própria Sayla fala que ele era o Casval, né? Então assim, mas ele não queria admitir de jeito nenhum. E o negócio dele era se vingar da família Zabi. Né? Por isso que também vários planos o Char teve chances várias vezes de destruir a White Base e não fez. Ele não fez isso de propósito. Por exemplo, quando eles estavam naquela parte onde é que o filho mais novo morre, que é o... Como é que é o nome dele mesmo? Ah, esqueci. É o filho mais novo da família Zabi. Quando ele morre lá junto com a nave. O Char já tinha encontrado a White Base. Só que o que ele fez? Ele deu um sinal falso pro time ir pro outro lado. E aí o White Base destruiu eles pelas costas. Então assim, foi uma sacanagem muito grande. E o Char sabia que ele ia fazer sacanagem. Ele tava realmente querendo fazer sacanagem. Era a intenção dele sacanear o lado inimigo. Bom, pessoal, terminei o pé. Então vocês podem ver, os pezinhos já estão prontos. Agora a gente vai começar com a leg, tá? Então eu vou parar o vídeo por enquanto. Agradeço a todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não se esqueça de dar um like, curtir, comentar, compartilhar. Agradeço aí a todo mundo. E, bom, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal!